Boa tarde. O que somos nós? Se a gente está no âmbito da psicologia, a gente vai considerar os nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas emoções. Toda a ciência da psicologia é formada em torno desses aspectos do ser humano. Só que, como toda ciência, a psicologia é construída de teses e antíteses, ou seja, argumentos e contra-argumentos, posições que se contrapõem umas às outras, posições muito bem fundamentadas e que constroem o edifício da psicologia. Então, cada uma dessas posições, ela constitui uma escola em psicologia. Então, nós temos, por exemplo, a psicofísica, que vai considerar a mente, o pensamento e os sentimentos, ou seja, a alma humana, já que psique, do grego, é alma, né? Hoje a gente, ao invés de falar alma, fala em mente. Mas vamos manter o conceito original, que é da palavra grega psique. Então, uma das posições para a psicofísica, que é constituída por estudos extremamente interessantes no campo da psicologia, os pensamentos, os sentimentos e as emoções são materiais. Então, elas constituem o nosso cérebro, matéria, e como tal deve ser medida. Então, a psicofísica vai usar conceitos da física e da matemática para medir as sensações, percepções, estudar de um ponto de vista, material, a alma humana, que é considerada como matéria. Existe um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da psicanálise, que considera que a mente humana, ela evolui da mesma forma que o nosso corpo, porque a psicanálise é baseada na teoria da evolução. Então, ela evolui de um estado mais primitivo para um estado mais civilizado, digamos assim. Só que no âmbito da psicanálise, a gente carrega ainda emoções e sentimentos primitivos gravados na nossa mente. Emoções e sentimentos esses que a gente carrega conosco ao longo do processo de evolução, ou seja, vão sendo passados de pai para filho. Essas ideias até que deram origem à ideia de inconsciente coletivo. Fora isso, nós temos uma outra posição chamada interacionismo, que considera que a alma é formada na relação do ser humano com seu meio social, econômico e político. Então, a alma é consequência, é fruto do ambiente social, político e econômico. Na interação com esse mundo é que se constitui a alma ou mente humana. Nós temos outra posição ainda, que é o comportamentalismo, comportamentismo. Existem várias traduções para behaviorismo, que é a palavra original em inglês, que considera que a alma ou a mente humana se constituem por meio da aprendizagem. Então, sentimentos, pensamentos e emoções vão se formar por meio das experiências, da aprendizagem com o mundo que nos cerca. Nós aprendemos por meio de reforço positivo ou negativo a pensar, sentir de uma determinada forma. Nós temos ainda uma outra posição, que é a posição
inatista, o inatismo, o nativismo, também são várias traduções que foram feitas ao longo da história da psicologia, que considera que nós já nascemos, que a alma traz certos conhecimentos, ou seja, de uma forma mais simplória, nós já nascemos sabendo, ou seja, alguns conceitos já estão, a nossa alma já está imbuída, a nossa mente já está imbuída de determinados conceitos no momento em que a gente nasce. Essa posição, a posição inatista, ela vai ao encontro da posição no âmbito da filosofia platônica. Platão, ele escreveu a respeito de um diálogo de Sócrates com um de seus discípulos, o Fédon, no dia em que ele ia ser executado, no dia em que ele tomou o veneno para morrer. E ele fala, ele considera que a mente, a alma, ela pré-existe ao corpo. Ou seja, existe uma mente antes da existência do corpo. Essa mente existe no corpo e ela sobrevive depois da existência do corpo. Por que eu estou colocando essas posições? Porque eu entrei em contato agora com um canal chamado Afinal, o que somos nós? Esse canal foi criado por neurocirurgiões, um neurocirurgião em especial e um físico. Eu estou falando um neurocirurgião e um físico aqui no Brasil, porque existem neurocirurgiões e físicos fora do Brasil que também trabalharam, estão estudando e escreveram várias obras a esse respeito, que tratam justamente das experiências de EQM, experiências de quase morte. É óbvio que o neurocirurgião ele tem muito mais possibilidade de ter contato com essas experiências. Muitos médicos têm contato com essas experiências. São relatos de pessoas que morreram de verdade e, de repente, elas começam a descrever o que aconteceu na sala onde está ocorrendo a cirurgia, o procedimento, seja o que for, tudo com detalhes, conversas, etc, etc, etc. Então, isso acabou surpreendendo esses estudiosos e eles estão escrevendo a respeito dessas experiências a partir de relatos, que também é uma estratégia que é considerada no âmbito da ciência. Claro que existem várias técnicas que você tem que utilizar, que você tem que recorrer para isso ser considerado de fato científico. E nesse canal, eles entrevistam, ou eles mostram entrevistas com algumas pessoas que passaram por experiências de EQM. E são relatos surpreendentes, muito interessantes, principalmente para quem está estudando psicologia. Então, eu estou colocando esse preâmbulo aqui, porque eu quero mostrar para vocês um relato, e é um relato de inclusive uma pastora evangélica, que ela relata tudo aquilo que aconteceu com ela, é uma pedagoga, que é pastora evangélica e passou por uma EQM. E o relato dela é muito interessante. Ela diz que ela prefere nem falar na religião durante o relato. Ela até faz alguma referência no final do relato dela, porque o físico que a está entrevistando pede que ela faça isso, mas muito rapidamente. Mas é bem interessante a experiência dela. Eu gostaria de passar para vocês, para todos, mas principalmente para aqueles que estão estudando psicologia, né? E que fica assim como uma matéria para reflexão, porque é isso que é ciência, né? Ciência, repito, é tese e antítese. A gente tem que refletir sobre os dois aspectos para construir algum tipo de síntese, né? Não existe posição fechada.
a ciência é um edifício em construção, que evolui constantemente. Então, eu achei muito interessante para os estudantes de psicologia, em especial, mas para todas as pessoas refletirem um pouco sobre esse canal, né? Que pode ser de interesse para alguns, para quem tem interesse ou não, né? Mas eu achei interessante divulgar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo para vocês no Instagram, no Facebook e no YouTube. E vou colocar 2 links. O link do relato dessa pastora evangélica e a apresentação do canal pelo físico brasileiro, quando ele explica do que se trata, do que trata aquele canal na internet, tá bom? Então, uma ótima tarde para vocês, espero que vocês gostem, espero que esse material seja um material interessante para refletir a respeito das várias escolas no âmbito da psicologia e nas diferentes posições que se contrapõem para constituir esse edifício tão fantástico que é o edifício da psicologia. Um grande abraço para todos.